Esse espaço, gente, o Vinícius vai complementar, nós vamos fazer um dueto, tá? Esse espaço, nós chamamos, foi presente, né, do Júlio, em homenagem à idealizadora desse projeto, que é o Instituto do Amor, a Gabriela. A Gabriela é um espírito hoje. Ela teve uma vivência conosco no século XIX, aqui na região da Serra da Canastra. E é um espírito de muito amor, de muita luz, ainda hoje, porque muitos de vocês que aqui já estiveram, lembram-se, né? Ela sempre manda um recadinho daqueles espíritos que ainda não podem escrever, mas que, né, cuja família necessita muito daquela mensagem, pelo menos de saber, olha, tá aqui, tá acolhido, né? Familiares de tal pessoa, fique tranquilo, já chegou, está conosco, em breve escreverá. Então ela sempre tem uma palavra de carinho, um recadinho para acalentar os corações. Isso ela já fazia em vida digo, né, encarnada, e hoje ela continua com esse trabalho no Instituto do Amor, levando esse alento, acalentando os corações, auxiliando aqueles que desencarnam e chegam na espiritualidade, né, e ela faz esse acolhimento e traz também, então, essas mensagens de carinho, de acolhimento para os corações que ainda não podem mandar um recadinho por si só. Auxilia a escrever, né, então eu imagino que ela é aquela mãe que acolhe todos os filhos, né, que estão, como se diz, que chegaram de viagem de volta, e aí ela auxilia esses espíritos nessa trajetória, nessa passagem. Então esse jardim, ele foi idealizado e denominado, foi como se diz, presenteado com o nome dela, né, justamente por todo esse amor e por ela ser a idealizadora desse projeto. Vocês vão conhecer essa história, ela está retratada em 3 livros, que o Júlio está ainda finalizando, o terceiro, né? Mas é o Pétalas de Gabriela. A primeira é uma trilogia, o primeiro foi o Pétalas de Gabriela, conta como foi o início, como era a vida de Gabriela nessa região, as dificuldades que ela enfrentou na época da escravatura, foi bem na época da abolição, e ela já era uma abolicionista pelo amor que carregava em si. Então ela já fazia esse trabalho de libertar, de auxiliar, deixava comida, cuidava, né? Ela saía à noite, imagina uma mulher naquela época, nós hoje já somos ainda, sofremos muito, né? Esse preconceito, infelizmente, né? Mas já ganhamos muito espaço. Mas ela, naquela época, já saía na noite, a cavalo, porque naquela época não existia outro transporte. E ela ia buscar auxiliar as pessoas que estavam doentes, os escravos que moravam distantes, as pessoas que moravam em outras regiões, levava comida, levava remédio. Remédio, digo, né? Ervas, porque não tinha farmácia, né, gente? Hoje é que nós temos aí a facilidade de ter as farmacinhas, mas ela fazia esse trabalho, mas essa atividade de levar consolo, de levar uma palavra de carinho, de incentivo, medicamento. O medicamento era em todos os sentidos, né? Desde a erva até o carinho da palavra, de receber a assistência. Então ela já fazia todo esse trabalho de acalentar corações, de levar esse amparo para essas famílias que estavam ali numa necessidade, fosse de doente, fosse uma necessidade de um acolhimento, que seja, né? Então ela fazia já esse trabalho naquele período. E teve uma vivência assim, triste, porém, para nós, de muito ensinamento. Ela deixou realmente assim uma marca muito profunda e ela trabalha, né? Na verdade, ainda hoje, como disse Jesus, né? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, assim somos todos nós. Em nenhum momento nós estamos, como se diz assim, dispensados do trabalho, né? Qualquer atividade que nós façamos que seja para o bem é um trabalho, é uma atividade laboral. E ela continua. Então, aqui, a idealização de todo o Instituto começou lá naquela época, lá no século XIX, com esse desejo dela de ter um lugar onde ela pudesse acolher os mais necessitados. Hoje, aqui no Instituto, nós começamos esse trabalho, tem 3 grandes projetos, né? O Instituto hoje, é óbvio, esses são 3 marcos, né? E hoje, basicamente, nós começamos com o trabalho com os internos. Nós temos aqui hoje 10 meninos, alguns já concluíram o tratamento de dependência química,
Outros estão com esse processo em andamento. Então foi o primeiro trabalho, né? Depois nós vamos ter o asilo, que é um acolhimento para as pessoas. Aqui na região nós temos muitas pessoas que moram sós, né? Porque é uma região agrária, é uma região... os filhos geralmente saem para estudar na cidade, aí ficam os pais. Então os pais ficam já numa idade avançada, né? Sem os cuidados necessários, não por displicência, mas muitas vezes pelas necessidades da vida mesmo. O filho quer crescer, ele vai buscar o seu, né, seus novos horizontes, e esses pais vão ficando. Então nós vamos ter o asilo, e associado ao asilo e a pedido da Gabriela também, os cuidados paliativos. Então nós vamos ter aqui uma unidade de cuidados paliativos para aquelas pessoas que já estão em fase terminal, que não tem como ir para os seus lares justamente por essa dificuldade, né? Então nós vamos ter essa unidade aqui. E o nosso dirigente, o Júlio, ele está nessa batalha para se especializar, porque quando ele recebe uma tarefa, ele é exímio em cumprir essa tarefa. Ele está à prova disso, né? É um menino assim que abriu mão da sua jovialidade, vamos dizer assim, né, de viver tudo aquilo que nós, jovens e adolescentes, vivemos em função desta obra. Então a vida dele foi a doação para que tudo isso aqui estivesse hoje como está e que avance. Então hoje ele está buscando, através, né, dos vestibulares, uma vaga de medicina. Hoje é o Enem, então ele também vai participar, para ele poder ser um médico responsável por essa unidade, né, de cuidados paliativos, pelo asilo, pelos cuidados com aqueles que forem trazidos para cá. Então, para nós é uma satisfação, nós rezamos todos os dias e a gente vai pedir as orações de vocês também, para que isso se torne realidade em breve, que nós possamos ter, né, esse nosso médium que já carrega tanto amor, que já acolhe tantos corações através da sua mediunidade, também fazendo esse trabalho, né, de cuidados paliativos que nós vamos receber muito em breve, digo, né, porque a nossa passagem aqui é tão breve, né, mas ele tem aí o entendimento de que, claro, gente, nós dependemos para tudo a gente depende do trabalho, né, mas acredito que aí de 5 a 10 anos para a gente ter essa unidade do asilo e os cuidados paliativos. Para nós, né, a gente acha isso, né, mas a espiritualidade é que sabe. Então, os projetos que o Instituto tem são esses, e nós ainda temos um terceiro projeto, porque os cuidados paliativos eles foram solicitados justamente porque assim, as prioridades são lá de cima, né? O educandário, que é um outro grande projeto que a gente tem também, né, como acolhimento para aquelas crianças que precisam, né? Ou sejam aqueles que foram tirados dos seus lares, ou ainda que sejam aqueles cujos pais trabalhem e não tem onde deixar, não tem uma especialidade, não tem um cuidador específico, né? Porque a gente sabe o quanto nossos filhos são preciosos. Nós não podemos deixar nas mãos de qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente sabe o tanto que isso é delicado, né? E tendo uma organização, uma instituição com um projeto tanto de ensino quanto de profissionalização, isso vai ser o nosso futuro. É um dos grandes projetos. Então são esses 4 projetos grandes que nós temos para levar adiante. E nós precisamos sim do apoio de todos vocês, seja com a oração, seja com o que vocês, né, lá no futuro puderem também auxiliar, aqueles que tiverem, né, a gente sabe que tudo vai sendo orquestrado e nós vamos de alguma forma poder colaborar. Tá bem? Então, falando, né, dos projetos do Instituto, são esses. Então, esse espaço aqui, para nós, é o espaço onde a gente tem, sentando aqui, assim, a gente tem essa sensação, né, do amor que a gente recebe, as plantas em si, né, tudo que está aqui tem um significado, né, para todos nós. Então, assim, a gente sente a energia que nos envolve. E é sentindo essa energia que nós vamos dar início, então, a uma leiturinha, um trechinho do Evangelho. Vamos fazer uma reflexão, né, para essa leiturinha, e depois a gente encerra com uma prece. E em seguida a essa prece nós vamos lá para as rosas, para a gente poder plantar, né, uma rosinha, e depois então a gente sobe para a palestra, tá bem? Okay. O Dani falou, esse jardim aqui é bastante especial para nós, porque foi aqui que tudo surgiu, né? Aqui que começou tudo. As primeiras orações nossas foi feito aqui, nos primeiros cafés. Eu lembro quando eu chegava aqui,
tinha nada ainda, né, de construção, tinha só um jardinzinho aqui, a gente reunia, fazia oração, fazia evangelho. Então que é um ponto muito importante para a nossa instituição. Aqui é bem acolhedor, né? Igual a Ben falou, a energia daqui do lugar é muito gostoso. É muito bom receber todos vocês aqui para participar do evangelho e estar junto de nós aqui nesse encontro. Eu abri aqui ao acaso, saiu o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 8, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? E ele respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar, e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçará a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todo vós que cometeis essa iniquidade. Será então que haverá pranto e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transportá-lo deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformado, o caminho do bem será o mais frequentado. Estas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo, e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que reconhece que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste, em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves semeados em seu caminho? Porque essa porta tão estreita, que é dada a um menor número, transpor-se à sorte de alma, está fixada para sempre depois da morte? É assim que, se a sorte da alma está fixada, é assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Ele mostra para nós aqui nesse pequeno passagem, porque a nossa terra é de prova e expiação. Então a gente está aqui como se fosse uma escola, né? A gente está aqui para aprender. Então é necessário a gente passar por várias dores, vários sofrimentos, porque é isso que vai lapidar o nosso ser. Nós somos como uma pedra bruta, né? Como se fosse um diamante, e a gente tem que sofrer, né? Vamos dizer, essa moldagem, né? Para transformar no diamante. E essas dores, sofrimento, o que? Seria essa lapidação. Seria necessário para a gente transformar nesse diamante, né, bonito, brilhoso. Então a gente vai passar por várias, né, conflitos aqui na Terra, por vários problemas. Isso tudo vai nos engrandecer se a gente enfrentar aquilo com resignação, com resiliência. E quando ele fala da porta estreita, é justamente isso, né? A porta é estreita, né? Porque a gente tem que ter um pouco mais de resignação, um pouco mais de aceitação diante daquilo que Deus, né, nos colocou.
E ele fala, né, para nós que tudo aquilo que ele coloca em nossas vidas, né, é porque a gente sabe que nós conseguimos suportar aquilo. Deus não dá uma missão para uma pessoa, para um soldado, né, sem saber que ele consegue enfrentar aquilo. Então, o máximo que a gente estiver sofrendo, que estiver doendo por dentro, tenha certeza que Deus está sempre com nós. Ele está sempre junto de nós, né? E mesmo que a gente perdeu alguém querido, né, que não está no meio de nós, a gente vai reencontrar, porque a vida, ela é eterna. A gente, né, tem uma vida verdadeira do lado de lá, e a gente está aqui de passagem, a gente passa aqui, né, alguns minutinhos aqui, né? O que é um segundo, né, no dia? É a mesma coisa que uma vida diante de uma vida infinita, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente vive eternamente, né? Então o que é uma vida de 100 anos, né? Uma vida de 50 anos, né? Numa vida infinita? Se a gente fosse olhar para o dia, seria como se fosse um segundo durante o dia, né? Quando a gente vai levar uma criança, né, para tomar uma injeção, né, para tomar uma vacina, a gente sabe que aquela vacina vai doer, não sabe? Mas mesmo assim a mãe leva o filho. A mãe é má por levar o filho para tomar injeção, para tomar aquela vacina? Não. Não. Mas se fosse eu olhar de outra pessoa e falar assim, ela é má, porque aquilo dói, né? Ela vai levar a criança ali para sofrer, para gritar, para chorar? Mas por que ela leva? Porque ela sabe que aquela dor ali, ela não vai causar um benefício futuro. Aquela picadinha ali é rápida, é um segundo de dor. Mas quanto benefício que vai trazer para o futuro? Uma doença que vai evitar, né? Porque se ela pegasse aquela doença ali, ela poderia ficar acamada, poderia, né, ter complicações ali e várias dores. Então a nossa vida é da mesma forma. Deus deixa essa picadinha. Às vezes esses 10 anos que a gente acha muito, 20 anos que a gente sofre aqui na Terra, às vezes aquela é uma picadinha, é a injeção nossa, porque Ele sabe que nossa vida eterna vai ser necessária aquela picadinha para a gente nos preservar de uma dor, né? Lá na frente vai ser necessário para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente progredir. Então se a gente for analisar, né, tudo é providencial, tudo que passa na nossa vida é necessário, né? A gente precisa passar por algumas coisas, a gente tem que entender Deus, a gente tem que tentar compreender Ele, porque Ele faz isso com amor, não é por maldade. Quando eu entrei no Espiritismo, né, a gente ficava sempre perguntando, né, eu falo que no Evangelho, por que né, isso acontece comigo, por que eu estou sofrendo, por que existe a dor, né, por que existem tantos problemas, né? E Ele explica para nós que a gente está aqui de aprendizado, né? É necessário que passe por provas. Numa escola, né, quando uma criança estuda, a gente não tem que depois, né, fazer uma provinha para ver se realmente ela aprendeu aquilo. Da mesma forma, a gente viu várias vidas e às vezes agora é o momento da prova, para saber se a gente realmente aprendeu aquilo que a gente vem estudando. O amor não é somente teoria, o amor é prática. A fé não é só teoria, a fé também é prática. Então a gente está aqui o quê? Para mostrar, opa, realmente eu tenho fé, realmente eu tenho amor, realmente eu acredito em Deus, né? Realmente eu sei lidar, né, com meus problemas. Se a gente não aprendeu, a gente vai aprender. Não está numa série. Tem uns que está na primeira série, tem uns que está na segunda, tem uns que está na terceira. A gente vê espíritos, né, igual da Gabriela, que a Aldene comentou, às vezes ela está lá na frente, ela já é uma professora. Muitos de nós aqui ainda estão na primeira série, está aprendendo a falar, está aprendendo a escrever, né? Mas cada um tem seu tempo, a gente tem que compreender também esse tempo de cada um. A gente pode cobrar do nosso próximo, né, aquilo que a gente tem de conhecimento já. Porque eu vejo que na família a gente tem muitos problemas entre membros da família, entre pai e mãe, entre irmãos. Isso é normal pela nossa escola, né? A nossa escola. E é uma divergência, às vezes, de opinião que tem, justamente por essa diferença de nível, né, de aprendizado. A gente tenta compreender eles, porque às vezes vamos estar discutindo com alguém, né, que mesmo apesar de ser mais velha que você, às vezes ela é mais nova espiritualmente. Às vezes uma mãe, né, às vezes ali, ela é bem mais nova em espírito do que um filho. Às vezes o filho tem bem mais para ensinar para a mãe do que a mãe ensinar para o filho, né? A gente tem que olhar o que é a idade do espírito. E às vezes, né, se eu tiver uma criança de 2 anos de idade, adianta eu querer brigar com ela, adianta eu querer, né, que ela compreenda as coisas que não está na fase dela compreender. Da mesma forma o espírito, às vezes a gente fica discutindo com alguém, né, reclamando de algo, de uma atitude que ela teve, mas muitas das vezes é porque ela é uma criança ainda. Às vezes ela é adulto, mas com um espírito de criança. Nós somos adultos com espírito de criança ainda, que não aprendemos ainda. A idade é a mesma. Mas nós temos que aprender o porquê da nossa passagem aqui. E o amor, o que é o amor? O amor educa. A gente tem que dar a vara para aprender a pescar, não é?
Então, o amor educa, o amor é tudo na nossa vida. Botamos a fé, botamos o amor, a caridade, fé e esperança, essas 3 irmãs, aqui está o amor. Então é isso que a gente tem que espalhar aqui. É o que nós vemos buscar, que eu venho buscar como espírita, que eu venho buscar no Júlio, nos outros centros espíritas, com aquela irmã ali que do nada surgiu na minha vida, a Carla, que hoje está aqui, que hoje te vi chorando, me veio as lágrimas, porque a emoção entra e essa emoção passa para todo mundo, né? Isso é amor, isso é entender as leis de Deus, isso é o que nós temos que entender. Por que que Deus está nos mostrando certas coisas, certas adversidades da vida? Então, quando nós entendemos na doutrina espírita, que eu fui me perguntar por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo? E aí eu fui com o longo da minha estada na doutrina espírita, que eu fui aprendendo hoje, eu aprendo aqui. Já ouvi de amigas minhas, o que tu vai fazer lá se tu já foi lá? Mas cada vez que a gente vem, é uma coisa nova que nós aprendemos. Toda vez que nós lemos o Evangelho, quando tu leu aí, nós vamos aprender o que está escrito hoje ali, que lá atrás a gente não entendeu. Desculpa, mas eu também sou de falar. Mentira! Muito bem-vinda! Eu sou muito de falar. Gente, inclusive aqueles que quiserem, fiquem à vontade. Não tem Muito bom isso aí. Que bom que você trouxe também seu pensamento. É da construção, né, gente? Tudo é construção. Nós estamos em fase de construção. Então tudo aquilo que alguém traz, né, seja do seu pensamento, de conhecimento que traz, constrói. O coração está aqui, ó. Eu e o Vinícius, nós estamos dividindo um pouquinho daquilo que a gente sabe. Mas com certeza aqui na coletividade nós somos uma obra imensa, né? Uma construção sem Amor sem e acolhimento. Amor e acolhimento. Então, na verdade, todos somos estagiários. Todos nós, Agora que eu estou exatamente. estagiando, hein? Aprendi Eu isso. estou estagiando aqui Né? ali. Aqueles que já terminaram o estágio, partiram. Eu quero continuar. Ai, coisa boa, não quero terminar. Entendeu? Não quero terminar tão cedo. Aí é muito bom, gente, muito bom. Eu agradeço de coração de estar aqui. Eu acompanhava o Júlio, acompanho o Júlio, teve várias no Face, o Júlio. É um menino muito querido e eu disse pra ele, eu acho que eu já falei muitas vezes com ele. Cansado. Ó, já falei com o Júlio, mando o meu abraço pra ele, o meu carinho. E eu dizia pra ele, Júlio, meu filho, Júlio, meu filho. Não sei, né? Lá atrás a gente não sabe. A gente não sabe. A palavra vem, o coração acalenta aqui e a gente diz. Verbaliza. E essa palavra é um amor. É o amor, é a essência da nossa vida. E Deus, né? Que Ele manda esse amor através do nosso irmão Jesus. Tá, chega, que senão... Deus é muito perfeito, é a gente que é muito ingrato. Porque se a gente for pegar, né, um papel e anotar todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, acho que vai dar uma folha. Mas se a gente for pegar as coisas boas, vai dar mais de um livro. Né? É porque tem pequenos detalhes que a gente acaba esquecendo, né, no nosso dia a dia. A gente esquece de agradecer por a gente estar acordado, a gente esquece de agradecer por estar falando, por enxergar. Quantas pessoas que estão agora no hospital, que estão no leito de morte, que gostariam de estar aqui, gostariam de estar andando, gostariam de estar conversando, e não é possível. Então, se a gente for analisar, tem pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não dá valor, né? Que às vezes a gente não agradece a Deus diariamente. Eu falo que quando acontece algo ruim na nossa vida, que a gente para analisar e ver tanto que a gente era feliz e não notava, né? Teve uma vez, uns 4 anos atrás, que eu fiquei uma semana no hospital, né? Peguei uma doença e fiquei internado. E naquele tempo ali que ele estava no hospital, que não podia andar, que não podia fazer nada, aí a gente começa a dar valor em tudo, né? A gente dá valor naquele serviço que a gente vive reclamando, a gente dá valor, né, em andar, em poder estar em pé. Então coisas que estão na nossa limitação, né, que a gente não repara diariamente, quando limita a gente analisar nosso dia a dia e ver o tanto que a gente tem que agradecer. Esse dia eu estava comentando ali no estudo, né? Já pararam para pensar, né? Quantas orações que a gente faz por dia? Quanto tempo que a gente utiliza para conversar com Deus? Quem que faz 2 orações por dia? Levanta a mão. Quem faz 3? Acho que eu faço o dia todo. 4 orações? 4? Ninguém? 5? 6 orações por dia? Tem uma coisa que eu tiro. Então, o máximo que vocês fazem é 5 orações por dia. Mas a minha mãe faz. Vamos colocar aí, dessas 5 orações, vamos colocar que a gente faz 5 minutos cada oração? Ficam 5 minutos mais ou menos? 10 minutos? Dá uma meia hora. Mas 5 orações de meia hora? Não, meia hora nas orações só.
Ai, que vergonha! Isso, Então, vamos colocar aí que a gente faz em média 5 orações e cada oração vamos colocar 5 minutos. Vamos colocar que a gente faz 25 minutos de oração por dia, meia hora, né? Mas no dia tem 24 horas. Exatamente, a gente tem 24 horas. Olha o tantinho que a gente faz. Mas estou falando no momento que a gente está o quê? Feliz. Agora, vamos supor que tem um ente querido nosso, um filho, uma mãe, um sobrinho, está no hospital. Quantas orações a gente vai fazer? O dia inteiro. Aí a gente vai passar para 10, 20 orações. Cada oração vai ser de meia hora. Então, sabendo que a gente foca sempre quando a gente está em um momento de dor, em um momento de sofrimento. Só nesse momento que a gente lembra de Deus. A gente lembra de Deus no nosso dia a dia, a gente agradece. Mas muitas das vezes, aquela oração rápida, obrigado meu Deus, Pai nosso que está do céu, rapidão, quando vejo acabou. Muitas das vezes, quando a gente vai orar à noite, a gente até atropela ali, começa a dormir, com sono e acorda, faz oração e dorme de novo. E Sabe nem o que tava fazendo Mas depois. Deus perdoa, Deus perdoa. não, sabendo, mas A senhora continua. Mas quando, se um filho, alguém querido está doente, a gente não vai fazer uma oração bem mais sincera durante a noite. A gente não vai dormir durante a noite, não. A gente vai fazer oração até joelhada ali, pedindo a Deus para nos amparar, para nos iluminar. Então, o que tem que trazer para nós nesse momento é o quê? É mostrar que a gente também tem que fazer isso no momento de agradecer, não só no momento de pedir. Né? Deus está o tempo todo com nós, a gente não está o tempo todo com Ele. Né? Muitas vezes é a gente que afasta dele, não Ele afasta de nós. E tem uma mensaginha, eu vi no Facebook uma vez, uma historinha, que fala sobre Deus, né, caminhando, uma pessoa caminhando na praia, e sempre que ele estava caminhando, ele via 2 pegadas que me levam para trás. Aí ele pensou assim, essa pegada deve ser a minha, deve ser pegada de Deus, porque eu não estou vendo outra pessoa aqui, então só pode ser de Deus, né? Ele andava um pouquinho, olhava para trás, sempre tinha 2 pegadas, a dele, mas de alguém. Chegou num momento que estava com muita dor, muito sofrimento, sabe? Um problema grande na vida dele, ele olhou para trás e falou, gente, tem uma pegada só. Olha pra você ver, Deus, no momento que eu mais precisava, ele me abandonou. Aí, de repente, ele escuta uma voz e fala, não. Naquele momento que estava mais sofrendo, que estava com mais dor, era eu te carregando no colo. Você sabendo que muitas das vezes é nós que afastamos dele. Ele sempre está com nós. Né? A gente que deixa de agradecer pelos pequenos atos. Às vezes a gente foca tanto na dor, tanto no sofrimento, que a gente esquece outras coisas. Eu vejo pessoas. E ele desencarnou. Né? Depois de 15 anos, não encontrou o irmão. E quando ele chega de lá, ele é recebido pelo irmão, pelo pai, pela mãe. E ele vê que compensou tanto esforço, né, durante essa vida toda, né, mesmo de sofrimento, de dor, né, mas que ele serviu, ele utilizou a dor dele para servir o próximo. Né. Apesar de ele ter perdido o irmão, ele encontrou 100 pessoas que estavam perdidas. E quando ele chega do outro lado, mesmo, né, tentando compreender por que eu passei por essa dor, por que eu, né, passei por esse sofrimento, aí eles vão explicar para ele que na verdade aquilo ali era algo planejado, né, antes de reencarnar. Era a missão dele encontrar essas pessoas, porque em outra vida ele raptou crianças, ele fez perder várias pessoas. Então foi um jeito que ele encontrou de quê? De reparar a sua dor, reparar esse sofrimento através do quê? De uma expiação na terra, né? E perdendo o irmão novo e partindo para o mundo encontrar, né, várias famílias ali, várias pessoas perdidas das famílias. Então assim, em outra época, né, ele se perdeu, né, ele foi corrompido e acabou atrapalhando várias famílias. Nessa ele teve a oportunidade de unir as famílias novamente. Nada Então, por mesmo, acaso. nada é por acaso. Nada. Então mesmo que a gente fale assim, muito por Deus que Deus fala, levou né? meu filho, por que Deus levou meu pai, por que Deus levou aquele ente querido? Tem um motivo. Tem. Esse motivo às vezes a gente não compreende agora, mas a gente compreende depois. Não que a gente deve ter, vou falar mais uma vez, esquecer aquela pessoa amada. Não. Ela sempre vai existir em nossos corações. O que a gente não pode ter revolta contra Deus, porque foram provas que nós escolhemos. Né? Às vezes a gente fala assim, por que eu nasci? Né? Eu não pedi para nascer. E a gente pediu sim. Implorou. Todos nós imploramos para reencarnar. Né? A gente imploramos para ter uma nova oportunidade aqui para reparar as nossas dores, reparar, né, os nossos erros que a gente vive sempre cometendo. Se hoje a gente somos pessoas imperfeitas, lá atrás a gente era mais imperfeito ainda. Porque eu vi de um palestrante uma vez que ele falava o seguinte, que a melhor versão nossa é essa agora. Porque se a gente sempre vem progredindo, sempre melhorando, então a existência atual nossa é a melhor delas. Então se hoje sou uma pessoa ruim, imagina que eu fui na vida passada, retrasada, 10 encarnações atrás. Se hoje ainda pratico mal, se eu hoje ainda faço fofoca, eu brigo com o meu pai, brigo com a minha mãe, né? Se hoje ainda, né, eu não sei respeitar o meu próximo, às vezes, né, eu critico alguém do meu lado,
eu cometo atos, né, errados, não cristãos, eu não fiz em outros vidas. Então tudo aquilo que a gente está colhendo aqui, na verdade, foi plantado por nós mesmos em outras vidas. E se a gente quer ter uma vida melhor amanhã, a gente tem que plantar hoje melhor. Então vamos tentar transformar a dor nossa em algo bom, né? Se alguém perdeu um filho, por que não ir no orfanato, no Natal agora, levar um presente para uma criança? Quantas pessoas, quantas crianças não têm um pai e não têm uma mãe? A mesma coisa, mas o contrário, quem perdeu um pai, perdeu uma mãe, imaginem no asilo, sabe? Quantas pessoas estão abandonadas, sem um ente querido para visitar. Tanto que é bom ir lá e dar um abraço. Quando chegou hoje de manhã aqui, todo mundo se abraçando, tanto que foi bom. Como é bom levar esse abraço para quem está precisando lá fora. No orfanato, no asilo, né? Para um mendigo. A gente fazia um trabalho lá em Araxá, que a gente entregava marmita, né, para os andarilhos, para os mendigos. E eu vejo, né, que durante esses vários anos que a gente entregou marmita, que eles mais precisavam não era da comida. É lógico que estavam com fome, estavam com muita fome, mas não era o principal, não. Sabe o que eles precisavam mais? Da conversa, Ser ouvido. da atenção. E só para nós, quantas pessoas que passam do lado dele e não falam oi. Nosso dia nas correrias, a gente está indo para o trabalho, a gente passa do lado dele como se fosse um poste. Que dia que a gente parou ali para ele, falou assim, oh, bom dia. Quando alguém chega para ele e fala bom dia, você assusta, né? Tipo assim, o que é isso? Falando bom dia para mim, né? A gente acaba assustando ele. Mas, Porque eles vezes, estão acostumados com isso. Até questiona se é com ele, é comigo? É comigo, tipo assim, até olha para dessa. E às vezes também que eu faço essa prática, tu não tá correndo, quer ir pro trabalho, mas olha para aquele irmão ali, Jesus, misericórdia, luz para eles, né? Porque a gente não sabe o que tá lá no passado dele, por que ele tá naquela situação, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a oração. Muitas vezes eu tenho bastante compromissos particulares e muitas vezes eu deito e eu não consigo acabar o Pai Nosso. Mas o que eu entendi um dia me veio, eu vou rezar o Pai Nosso, eu apaguei, e quando eu acordei, me veio. O teu corpo precisa descansar, mas o teu espírito não, ele vai continuar rezando lá. Então aquilo me consolou, então às vezes eu não consigo nem dizer pai, e durmo. Mas então isso é um aprendizado na vida da gente, do diário, do que a gente pode fazer, né? E a gente está aprendendo toda hora. A melhor prece é o trabalho. E a melhor prece é o trabalho, e a melhor oração é aquela que sai do coração. Você fala pra você, a prece, se a gente for pensar, ela é o quê? Ela é sentimento. É sentimento, exatamente. Não importa se você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma oração pronta, uma oração do coração, o que importa é o sentimento que você deposita ali. Então, onde você dormiu ali, você depositou essa energia, você depositou, né, aquilo ali de bom que você tinha no coração. E é isso que importa, né? E a gente vai aprendendo. Tchau, porque será? Vou tirar teu lugar, hein? Eu acho que eu vou tirar o lugar de você. Só fazer uma oração aqui. O Vinicinho vai fazer para nós, então, o encerramento desse nosso encontro aqui no Jardim, com uma prece, tá? Nós pedimos que todos acompanhem aqui o Vinicinho. Bom, gente, então convido todos agora a fechar os olhos e acalmar o pensamento. Concentrar a nossa atenção agora nos pássaros que estão cantando, no vento que a gente sente em nossa pele agora, os raios do sol que vêm tímidos por trás das nuvens. Que a gente possa sentir isso e associar isso como um presente de Deus para nós hoje, que traz todos esses sentimentos, um abraço até dos nossos entes queridos. A gente possa sempre agradecer pela nossa disposição, sempre buscar conhecimento e ajudar o próximo também. É o nosso principal objetivo nessa vida. Que a gente sempre seja grato por nossa vida, por nossos momentos difíceis que vêm sempre para nos agradecer. Como foi falado hoje no Evangelho, a gente não encare a porta estreita como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de crescimento. Que assim a gente termine com a oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.